Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é muito bom estar aqui mais uma vez na apresentação desse programa que certamente vai abençoar a sua vida. Olha só, se você está assistindo pela internet, pelo nosso aplicativo, vai compartilhando esse link aí, ó, vai dispara aí, compartilhamento aí para que mais pessoas também sejam abençoadas. Você que está assistindo pela TV, no canal 6 da Claro TV, ou pelos aparelhos de IPTV espalhados aí pelo nosso Brasilzão, seja muito bem-vindo também. Seja muito bem-vindo, a sua audiência tem abençoado bastante a produção do nosso programa. Olha só, no programa de hoje nós teremos música e nós teremos também um teologando. E o teologando de hoje, nós vamos começar o nosso teologando de uma maneira um pouco inusitada. Nós estamos vivendo uma onda de pessoas pesquisando, tirando suas dúvidas com as inteligências artificiais. Está tendo bastante inteligência artificial aí para tudo quanto é coisa. Só não tem para capinar lote, né? Mas as pessoas estão perguntando e a inteligência artificial responde. No Teologando de hoje nós vamos fazer o contrário, a inteligência artificial vai perguntar e nós iremos responder. Então nós temos uma pergunta bastante interessante, feita pela inteligência artificial, para a gente responder aqui no nosso Teologando. Nós teremos também uma palavra profética que vai abençoar a sua vida. Você não pode deixar de ouvir a palavra que Deus tem para o seu coração. Por isso está no ar o programa Propósitos de Vida. Pergunta para o quadro Teologando de hoje. Conheça um pouco da história da epopeia de Gilgamés. Ele era um rei arrogante, que oprimia o povo da cidade de Uru. Os deuses então criaram Enkidu do barro, e enviaram ao encontro de Gilgamés com a missão de torná-lo mais humilde. Eles se tornaram amigos, e começaram uma trajetória marcada por muitas aventuras, e numa dessas aventuras, eles desrespeitaram a deusa Inanna. Os deuses resolveram matar Enkidu, como punição, pelo desrespeito à deusa, e Gilgamés, aborrecido, iniciou uma jornada, em busca da imortalidade. Nessa jornada, ele conheceu Utnapishtim, um herói conhecido por ser imortal, ao sobreviver a um grande dilúvio. Para sobreviver ao dilúvio, Utnapishtim teria construído uma grande arca, a mando dos deuses, e abrigado sua família, e um grande número de animais nela. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamés, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei Gilgamés falhou nessas missões, e retornou para Uru. Assim, como essa lenda que é parecida com a história da Arca de Noé, relatada em Gênesis, capítulo 6, existem outras lendas antigas, parecidas com alguns trechos bíblicos. Por causa disto, muitas pessoas dizem que o cristianismo e o judaísmo são plágios de vários contos da antiguidade. Isso é verdade ou mentira? Tá aí a pergunta de hoje feita pela inteligência artificial. É isso mesmo. Aqui nós fazemos o contrário. A inteligência artificial pergunta e nós respondemos. Então vamos a essa dúvida de hoje. A primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar a epopeia de Gilgamés e usá-la como exemplo. Mas assim como ela, tem também um livro antigo que foi encontrado chamado de Bíblia de Golbrim, que tem alguns contos parecidos com Gênesis, principalmente algumas histórias relacionadas à criação do mundo, anjos caídos, e me parece que até existe também uma outra narração de dilúvio. Veja bem, casos como esses não tiram a credibilidade da Bíblia. Antes, o contrário, eles confirmam que esses fatos aconteceram, fatos que marcaram toda a humanidade. O que podemos dizer é que, além da Bíblia, as outras civilizações, em várias épocas, conheciam as histórias que estão narradas na Bíblia e que de fato aconteceu. Vale ressaltar que a Bíblia contém fatos históricos e não lendas. A fé judaico-cristã não é baseada em mitos do passado. O fundamento do cristianismo é histórico.
A arqueologia vem comprovando as histórias bíblicas a todo momento. Outra acusação nesse sentido, feita ao cristianismo, é que muitos acontecimentos narrados a respeito de Jesus são, na verdade, plágios de mitos antigos. Essa conversa é como se houvessem duas versões de Jesus. O Jesus mito, que é um plágio, e o Jesus histórico, que nunca fez nada do que foi narrado. Eu vou usar como exemplo aqui o fato que diferencia o cristianismo de outras religiões, a ressurreição de Jesus. Sim, se você for ao túmulo de qualquer outro líder religioso, os restos mortais estão lá. Mas ao fazer turismo para ir à tumba de Cristo, você vai pagar ingresso para ver um local vazio. Como dizia o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus tem elementos bem sólidos, como o testemunho das mulheres, que foram as primeiras a irem lá. E olhe bem, quem conhece a cultura daquela época sabe que se quisesse inventar uma mentira e deixá-la com cara de verdade, as primeiras testemunhas não deveriam ser mulheres. Mas foi isso que aconteceu. Outro ponto é a tumba vazia. Como eu disse, se você for fazer turismo em Jerusalém, vai visitar um local sem os restos mortais de Cristo, pois ele ressuscitou. Outra situação é que os apóstolos sofreram tortura e morte e nenhum deles negou a ressurreição de Jesus. Ninguém suporta tanta coisa para sustentar uma mentira. Esse é um assunto assim bem extenso e nós vamos falar mais vezes sobre isso em outros teologandos. Mas para finalizar aqui, eu quero dizer que muitas afirmações a respeito de Jesus foram profetizadas antes mesmo dele estar na terra, o que faz com que essas profecias sejam as primeiras a narrar sobre o Cristo, escritos estes que dão originalidade ao fato histórico, fazendo com que as lendas e mitos que foram escritos bem depois fossem baseados nessa profecia, e não o contrário, como muitos querem afirmar. Eu espero ter ajudado. Esse foi o nosso Teologando de hoje. Tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa. Escolhi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Só vou me pôr um triz em aceitar Jesus. Sinceramente que eu já fiz, coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas
andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Eu me lembro muito do ladrão da cruz. Aquele sim. Aquele foi por um triz. Que se ele não tivesse olhado, né, para Jesus e dizer que só ele salva, ele estava lascado. Essa é a minha palavra. Essa é a minha palavra. Ele reconheceu que o Senhor da vida dele é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus nesta manhã, Senhor Deus. Atos capítulo 12, do versículo 9 até o 17, está escrito assim: E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Veja bem, nós vamos falar sobre a igreja que ora unida. E é maravilhoso nós pensarmos e vivenciarmos o que acontece quando uma igreja ora unida. Nesse texto em questão, o apóstolo Pedro estava preso e seria morto a mando do rei Herodes em uma festa para agradar a multidão de pessoas. É o famoso populismo. A igreja, ela não tinha muito o que fazer. Eles não tinham soldados para que resgatassem a Pedro, que é uma ideia até meio louca. Eles não tinham advogados para fazer uma apelação pela vida do apóstolo. Eles não tinham o rei do lado deles para pedirem por clemência, mas eles tinham acesso ao Deus eterno, o único e poderoso Deus. Em situações de perigo, em situações desesperadoras e desencorajadoras, não existe lugar melhor a se abrigar, a não ser nos braços do Pai. Entenda que, por mais difícil que possa parecer o momento que você esteja passando, Deus pode ouvir a oração que é feita com fé. Apenas creia. E essa igreja assim o fez. Foi para a oração, foi para o clamor,
esperando de Deus um milagre, pois a situação era impossível aos olhos humanos. E olha que coisa maravilhosa aconteceu. Essa igreja ainda estava orando quando Pedro foi libertado. No primeiro momento não acreditaram quando Rod dizia que Pedro estava chamando à porta. Alguns, na sua falta de fé, diziam: não é ele, você está ouvindo, é o seu anjo. Mas o que eu acho interessante é que até essas pessoas que ainda não esperavam um grande milagre, estavam reunidas na casa para se fortalecerem, orando junto com os outros crentes. Aqui fica a lição, meu irmão. Mesmo na sua falta de fé, procure andar do lado de quem pode te ajudar a crescer espiritualmente. Pessoas que estão dispostas a orar por você, te aconselhar, te discipular, te orientar dentro da palavra de Deus. Em Provérbios 13, versículo 20, está escrito: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, fica a dica aí. Outro ponto a considerar no caso da prisão de Pedro é que Tiago foi preso junto com ele e foi morto. E Pedro seria a próxima vítima. A intenção do rei Herodes era acabar de vez com o movimento dos discípulos de Cristo, e para isso ele estava disposto a usar a estratégia de exterminar os líderes. Assim, o movimento acabaria, pois o povo se dispersaria. Quer dizer, essa era a intenção do rei. Acontece que Pedro estava à frente do rebanho, mas essa igreja se dispôs a sustentá-lo em oração. Oração contínua. Assim que a Bíblia relata, Pedro ficou exposto sozinho, mas toda a igreja se colocou a lutar por ele em oração. Quando você ouve de missionários, crentes sendo perseguidos por pregar o evangelho, qual a sua reação? Você se dispõe a lutar por eles em oração a Deus? A sua igreja, ela faz o mesmo? Quando você ouve de irmãos que estão sofrendo, você intercede por eles? Vamos aprender com a igreja primitiva a fazer orações contínuas ao nosso Deus. No Salmo 50, no versículo 15, Deus traz um desafio para nós os crentes. Está escrito assim: invoque-me no dia da tribulação. O que este salmo quer dizer é que Deus quer que você abra a sua boca e clame por socorro no momento mais difícil da sua vida. Você talvez possa chorar, tudo bem, chore. Talvez você fique triste no cantinho da sua casa por causa do momento que está passando, tudo bem, você pode demonstrar a sua dificuldade através de vários tipos de emoção. Mas não esqueça do que Deus falou: invoque-me no dia da tribulação. Chame a Ele, chame por Ele, invoque a Ele. Saiba que a igreja vence através da oração. O diabo é derrotado através da igreja que ora. Deus frustra os planos do inimigo através de uma igreja que guerreia de joelhos. As portas se abrem, as cadeias quebram, os soldados se rendem e a glória do Senhor resplandece. Que nós possamos ter consciência da importância de orar em comunidade e entender que Deus está pronto a nos ouvir. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, desprezível e pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim,
Jesus, quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde quando eu aceitei, e na tempestade eu possa sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde quando eu aceitei, e na tempestade eu possa sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu as suas mãos para mim, quando estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim, aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor Deus, de poder. Maravilha, maravilha, pela sua misericórdia, Senhor Deus. Oh, glória a Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque isso é tudo para nós, Senhor Deus. Oh, glória. Muito bem, muito bem. É o programa Propósitos de Vida que está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer o fato de você ter ficado até o finalzinho aqui do programa. E eu quero convidá-lo para a nossa próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui mais uma vez transmitindo da palavra de Deus ao seu coração. A todos vocês que nos assistem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Tchau, Brasil! Até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.